Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Aqui com vocês, professor Cesário. Hoje trazendo um temazinho que vai ser extremamente importante ao longo das nossas aulas futuras, que são as relações trigonométricas no nosso triângulo retângulo. Aquelas relações trigonométricas que vocês estão acostumados a utilizar, aquelas razões que são chamadas de seno, cosseno, tangente, razões primitivas, na verdade. Bom, só que antes da gente dar sequência na estrutura teórica desse problema, vamos tentar pensar um minutinho para a história. Vocês já pararam para pensar necessariamente o porquê da utilização do seno, cosseno e tangente, na verdade, da onde surgiu? Novamente, nada mais é do que uma aplicação daquilo que vocês estão acostumados, da semelhança de triângulo. Bom, vamos pensar um pouquinho? Vem comigo aqui só. Observa só. Da onde surgiu a ideia da trigonometria? Na verdade, a trigonometria nada mais surge da necessidade de se conseguir calcular distâncias que necessariamente são quase que impossíveis. Pensa comigo, como é que você pode fazer para poder calcular a distância da Terra até o Sol? Se você nem pode ir até o Sol. Como é que seria feito isso? E por que você sabe, nos livros de ciências, você consegue identificar a distância da Terra ao Sol? Bom, aí que tá. A gente vai conseguir criar uma relação, tá? Que vão ser intituladas futuramente de relações trigonométricas, que define pra gente razões, por isso o nome razões trigonométricas. Pensa comigo o seguinte, eu tenho aqui a Terra, vamos supor que eu tenha esses três astros alinhados dessa forma, a Terra, a Lua e o Sol, fazendo aqui um triângulo retângulo. Então a distância da Terra à Lua eu vou chamar de TL, a distância da Lua até o Sol eu vou chamar de LS, e a distância da Terra até o Sol eu vou chamar de TS. Maravilhoso! Bom, vamos seguir. Observa só o seguinte, eu tenho lá um ângulo, que é o ângulo formado entre a Terra e o Sol relativa à Lua. É o ângulo θ. Agora, eu não conseguiria calcular a distância da Terra até o Sol, não tentando fazer percorrendo o caminho, seria impossível. Mas observa só o seguinte, eu consigo ter um triângulo, vamos supor que eu monte um triângulo, tá? Que seja necessariamente semelhante a esse triângulo, um triângulo ABC, onde eu tenho retângulo no A e um ângulo θ. Ou seja, pelo caso ângulo-ângulo, esses dois triângulos vão ser triângulos semelhantes, tá bom? Então, se eles são semelhantes, concorda comigo que eu posso afirmar que o TL vai estar para o TS, assim como o AB vai estar para o BC, eles são semelhantes. Mas, galerinha, o TL sobre o TS, para quem já viu inicialmente a ideia de trigonometria, no caso, as relações trigonométricas num triângulo retângulo, você sabe que isso aqui nada mais é do que o seno desse ângulo. Ué, o que garante então pra gente que o seno, ou seja, uma razão qualquer que a gente vai chamar de seno de θ, nada mais é do que a razão entre esse por esse, que vai ser exatamente igual a esse por esse. Então, dá para perceber que o seno de θ nada mais é do que a nossa constante de proporcionalidade gerada entre dois triângulos que sejam semelhantes. Então, agora eu não preciso mais calcular quanto equivale a distância da Terra ao Sol tentando percorrer. Eu não preciso mais disso. Por quê? Porque bastaria eu criar uma análise entre semelhanças desses dois triângulos. E aí, eu vou intitular isso de seno de θ. Perceba que agora o meu ângulo nada mais está relacionando essas minhas razões. Por isso o nome razões trigonométricas, porque o ângulo, essas razões são diretamente ligadas a esse meu ângulo que está sendo em questão analisado aqui. Tá bom? Bom, então essa é a ideia teórica, a ideia histórica da criação da trigonometria. E aí, tempo após tempo, eles começaram a evoluir de forma cada vez mais interessante, mais complexas, que a gente percebeu que a aplicação da trigonometria é muito maior do que aquela. Mas para aquele momento, ela foi fundamental para a gente. Tá bom? Bom, então vamos começar a construir a ideia teórica da trigonometria. Vamos começar a falar então sobre essas nossas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Vamos montar um triângulo ABC. Um triângulo ABC, retângulo. Vou colocá-lo reto em A. Vou definir aqui os meus vértices. A, B, C. Tá lá. Bom, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar
que como sendo meu lado A, aqui meu lado C, e aqui o meu lado B. Lá na construção do Teorema de Pitágoras, a gente dá nomes a esses lados, né? Esse cara aqui, que é o lado oposto ao ângulo reto, a gente chama de hipotenusa, e os outros dois lados são chamados de catetos. Então vamos começar a inserir algumas ideias angulares aqui, já que o estudo de trigonometria se baseia nessa relação dos ângulos gerados no triângulo. Então eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, vou chamar de ângulo beta. E o ângulo lá em cima, aqui embaixo, na verdade, eu vou chamar de ângulo θ. Olha lá. Bom, a gente vai falar então, começar a relacionar, dar nomes a essas razões geradas entre os lados desse meu triângulo. Aí ele fala o seguinte, que o seno desse meu ângulo, de um ângulo qualquer, é gerado pela razão entre o cateto oposto a esse nosso ângulo e a hipotenusa. Então, o seno de θ é o cateto oposto ao ângulo θ, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o meu A. Olha lá. Bom, da mesma forma, ele afirma pra gente que o cosseno desse meu ângulo θ vai ser o cateto adjacente a esse meu ângulo, no caso, é o meu lado B, o cateto B, que é o colado, sobre a minha hipotenusa. Então, o cosseno de θ vai ser o meu B sobre A. Da mesma forma que eu vou ter que a tangente desse meu ângulo θ é a razão entre o seno e o cosseno. Bom, então a razão entre o seno e o cosseno, na verdade, nada mais é do que a razão entre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha lá, cateto adjacente, o B. Então, eu tenho aqui as minhas razões trigonométricas geradas por esse meu ângulo θ. Vamos observar o outro ângulo, o beta. Da mesma forma, agora o beta, o seno dele, o seno de beta, é o cateto oposto ao beta, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. Da mesma forma que eu vou poder afirmar que o cosseno de beta é o cateto adjacente a ele, que é o C, sobre a hipotenusa. E que a tangente do beta vai ser o cateto oposto ao beta sobre o cateto adjacente, que é o B sobre o C. Olha lá, as minhas razões trigonométricas geradas agora pelo meu ângulo beta. Só que tem algo que é muito importante para a gente avaliar. Observa só, vamos pensar um pouquinho. Olha o meu seno de θ. O seno de θ, na verdade, é exatamente igual ao cosseno de beta. Então, vamos escrever aqui que o seno de θ é igual ao cosseno de beta. Observa só que o cosseno de θ é igual ao seno de beta. Então, o cosseno de θ vai ser igual ao seno de beta. E observa que a tangente de θ vai ser igual ao inverso da tangente de beta. Olha aqui, ó, C sobre B, B sobre C. Então, a tangente de θ vai ser igual a 1 sobre a tangente de beta. Mas, pessoal, observa só uma análise que é bem simples. Eu tenho aqui o beta e o θ. Eles fazem parte, são ângulos de um triângulo retângulo. Então, eu posso afirmar que eles são complementares, ou seja, o beta mais o θ tem que dar 90 graus para poder cumprir aqui a representação da soma dos ângulos internos de um triângulo. É perfeito, mas o que eu posso então analisar sobre isso? Bom, vamos colocar o beta em função do θ? Então, eu sei que o beta, então, pode ser escrito como sendo 90 menos
o θ. Então, reescreva isso daqui, ó. Vamos reescrever. Em cima disso daqui, eu posso afirmar que o seno de θ vai ser igual ao cosseno de 90 menos θ. Da mesma forma que eu posso reescrever que o cosseno de θ vai ser igual ao seno de 90 menos θ. Da mesma forma que eu posso escrever que a tangente de θ vai ser igual a 1 sobre a tangente de 90 menos θ. Aonde que a gente chega com isso? Que o seno de um ângulo, dentro de um triângulo retângulo, obviamente, sempre vai ser igual ao cosseno do seu complementar. Que o cosseno de um ângulo sempre vai ser igual ao seno do seu complementar. E que a tangente de um ângulo sempre vai ser igual à tangente do seu complementar. Então, e aí a gente começa a inserir informações que são necessariamente muito importantes para a gente nesse conceito inicial da trigonometria. Bom, agora a gente já sabe o que é um seno, o que é essa razão chamada seno, o que é essa razão chamada cosseno, o que é essa razão chamada tangente e como isso pode ser aplicado necessariamente em um triângulo retângulo. Tudo bem? Bom, mas observa o seguinte, vamos pegar o ângulo θ, essas informações aqui, ó. Vamos apagar aqui esse pedacinho e vamos colocar essas informações para a gente analisar outra coisa que é tão importante quanto. Observem aqui, o seno de θ, que vai ser o C sobre o A. Vamos pensar o seguinte, vamos colocar então cada um dos meus catetos em função das suas representações trigonométricas. A gente chama isso de parametrização, tá? Isso pra gente é algo um pouco mais fundamentado, mas só para vocês terem ciência de que quando a gente está tentando trabalhar uma relação de uma curva, um lado, ou seja, em função de estruturas, nesse caso, trigonométricas, a gente está parametrizando esse lado, ou essa curva, ou o que seja. Então aqui, eu vou chamar o seguinte, esse seno de θ, que vai ser igual ao C sobre o A, eu vou falar aqui, joga o A para lá multiplicando. O C, então, eu vou escrever como sendo o A seno de θ. Da mesma forma, o cosseno de θ, joga o A para cá multiplicando. Então eu vou poder afirmar que o B vai ser igual ao A cosseno de θ, tá? Mas, galera, esse é um triângulo retângulo, então vale o teorema de Pitágoras aqui. Então eu posso afirmar que o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. Mas substitui aí, o A ao quadrado é o próprio A ao quadrado. O B, ele vai ser agora o A cosseno de θ, então eu vou ter o A cosseno de θ ao quadrado mais o C, que é o A seno de θ. O A seno de θ. Olha lá. Bom, isso ao quadrado. Então eu vou poder dar sequência dizendo que o A ao quadrado vai ser igual ao A ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais o A ao quadrado seno ao quadrado de θ. Bom, o A, como é lado de um triângulo, ele não pode nunca ser zero. Então eu posso dividir isso tudo aí por A ao quadrado. Dividindo tudo por A ao quadrado, eu terei que o 1 é igual ao cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ. Isso a gente chama de relação fundamental trigonométrica. Vou marcar aí. É uma aplicação extremamente importante na teoria de trigonometria, tá? Que o cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre vai dar 1. A gente pode afirmar isso com tranquilidade. Em alguns concursos eles brincam com produtos notáveis envolvendo isso. Em outros concursos, isso aqui acaba sendo uma ferramenta para a gente conseguir desenvolver um problema de forma mais eficaz, tá bom? Então, tá aqui, ó, o conceito inicial. A gente vai ver que isso vai ser fundamentado em várias situações. Observação importante. Bom,
Supondo que a gente esteja trabalhando no interior de um triângulo retângulo, todos os meus ângulos internos vão ser agudos. Então não vai ter nenhum aí ultrapassando os meus 90 graus. E aí eu vou poder afirmar que quando você for desenvolver e tentar identificar quem é o cosseno ou quem é o seno, ele sempre vai dar um valor positivo, porque é um ângulo agudo, tá bom? Então, tirando aquela ideia de que, mas vai ser aí o módulo desse ângulo, o módulo dessa razão, qual o valor que eu vou ter que identificar, é sempre o valor positivo, tá? Isso se a gente estiver trabalhando no triângulo retângulo, que é o que a gente está fazendo agora em questão, tá certo? Bom, tem um outro ponto que é também de suma importância, que é a evolução dessa teoria do triângulo retângulo. Por que a evolução? Observa só o seguinte, se você estiver então dentro daquela situação da Terra, a Lua, o Sol, se você soubesse exatamente quanto que valeria qualquer tipo de razão, ou seja, o seno envolvendo um ângulo de 7 graus, 12 graus, ou o que seja, seria muito interessante, né? Bom, só que existem aquelas razões geradas especificamente por ângulos que sempre estão na natureza. Esses ângulos são intitulados de ângulos notáveis. São eles o 30, o 45 e o 60. E a gente consegue, a partir de metodologias básicas da geometria, conseguir identificar quais vão ser os valores do seno, do cosseno e da tangente de tanto do 30, do 45 e do 60. Como é que a gente chega nisso? Observa só. Vamos pegar aqui a ideia de um triângulo equilátero. Vou pegar aqui um triângulo equilátero para a gente poder trabalhar. Tá aí um triângulo equilátero. Eu vou traçar a altura dele. Tracei a altura dele, tá? Vamos supor que esse triângulo equilátero tenha lado L. Então, se eu tracei a altura dele, a gente sabe que por aquelas regras da geometria plana, quando eu traço a altura de um triângulo equilátero, ele divide, o pé da altura bate exatamente no ponto médio do lado oposto. Então, aqui, esse vai ser igual a esse. Então, eu tenho aqui L, como é um triângulo equilátero, todos os lados vão ser iguais. Então, aqui, como é a metade, eu tenho L sobre 2. Olha lá, L sobre 2. Eu consigo descobrir quanto que vale esse carinha aqui, a minha altura. Vou chamar de H. Consigo descobrir. Por quê? Porque esse triângulozinho aqui, ó, é um triângulo retângulo. Bom, mas ele é um triângulo retângulo e, além disso, eu sei que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 60 graus. Olha lá. Mas esse ângulo aqui é de 60 e aqui é de 90, então lá em cima só pode ser um ângulo de 30 graus. Olha lá, um ângulo de 30 graus. Primeira coisa que a gente vai fazer é identificar por Pitágoras quanto que vale esse meu H aqui. Vou fazer aqui no cantinho, vou ter o seguinte, que o L ao quadrado vai ser igual ao H ao quadrado mais o L sobre 2 ao quadrado. Então, eu vou ter que o L ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais o L ao quadrado sobre 4, tá bom? Vou jogar esse para lá, vou ter então que o H ao quadrado vai ser igual ao L ao quadrado menos o L ao quadrado sobre 4. Multiplicando, vou jogar para cá, vou ter que o H ao quadrado vai ser igual a 4L ao quadrado menos L ao quadrado. Então, eu vou ter 3L ao quadrado sobre o 4. Bom, aplicando a raiz quadrada em ambos os lados, e eu sei que eu estou trabalhando com valores que são métricos, então não tem como ser negativo, eu vou ter aqui o H vai ser igual a L sobre 2 raiz de 3. Opa, raiz de 3. Então, a gente acabou de identificar aqui quanto que vale a altura de um triângulo equilátero, fazendo apenas projeções rápidas. Então, tem lá, ó, que AH é o L raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura de um triângulo equilátero. Perfeito. Então, já tem tudo o que eu preciso para poder começar a relacionar as razões, dados os meus ângulos de 60 graus e de 30 graus. Perfeito? Vamos pensar o seguinte, a gente já não sabe quanto que vale o seno
do ângulo, quanto que vale o cosseno do ângulo, quanto que é a tangente de um ângulo. Então vamos pensar o seguinte, vamos analisar primeiro pelo de 30 graus. Eu vou ter que o seno de 30 graus é o cateto oposto a ele, que é o L sobre 2, sobre o cateto, sobre a hipotenusa, que é o L. Olha lá, ó. Bom, então quando eu dividir L sobre 2 por L, eu vou ter 1 sobre 2. Achei. Vamos então agora no cosseno de 30. O cosseno de 30, ele vai ser definido por, bom, é o cateto adjacente ao 30, que é o H, que é o L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L. Tá? Então lá, ó, cosseno de 30. Um cosseno de 30, então, quando eu simplificar L com L, vai dar raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. E a tangente? A tangente de 30. Bom, a tangente de 30, a gente já falou que a tangente é o seno sobre o cosseno. Então, bastaria eu dividir o meio por esse daqui. Tá? Então, a tangente de 30, se a gente fizer essa relação, vai dar o seguinte. Vai ficar esse por esse. Então, 1 sobre 2 sobre raiz de 3 sobre 2. Quando você simplificar e vai ter que racionalizar, você vai encontrar raiz de 3 sobre o 3. Então, eu encontrei cada um desses meus valores aqui, ó. O meio, que é o seno de 30, e aí é um valor fixo. O cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, também é um valor fixo. E a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Beleza? Bom, mas como é que eu posso encontrar o 60? Tem duas formas de você encontrar o 60. Como? Primeiro, tentando fazer as mesmas representações do seno, cosseno e tangente, envolvendo agora o ângulo de 60. Ou você pode simplesmente analisar isso daqui que a gente acabou de falar, ó, que o seno de θ vai ser o cosseno do seu complementar, que o cosseno de θ vai ser o seno do seu complementar, e que a tangente de θ vai ser igual a 1 sobre a tangente do seu complementar. Então vamos pensar aqui, ó, vamos tentar escrever isso para nos poupar um pouco de conta. Observa só, o 60 não é o complementar de 30, galera? Se o 60 ele é o complementar de 30, então eu posso afirmar que o seno de 30 vai ser igual ao cosseno do seu complementar. E o complementar de 30 é 60. Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Olha lá, sem precisar fazer muita conta. Da mesma forma, eu vou ter isso daqui. Cosseno de 30. O 30, novamente, o 60 não é o complementar de 30. E a gente viu ali, ó, que o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. Então, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Pronto. Da mesma forma que eu vou poder admitir que a tangente de 30 vai ser 1 sobre a tangente, de 60, tá? Então, isso aqui, ó, eu vou ter que pegar 1 sobre a tangente. Aí vocês já sabem. Quando eu calcular, exemplo, a tangente de 60, nesse caso, a tangente de 30 é 1 sobre a tangente de 60. Tá? Vai ficar assim, ó, isso é igual a 1 sobre a tangente de 60, que é o seu complementar. Bom, então, para eu poder pegar a tangente de 60, bastaria eu fazer o quê? Inverter. E aí, quando eu inverter esse cara, eu vou encontrar como resposta a raiz de 3, tá bom? Vai ficar isso daqui, ó. Ou seja, a tangente de 60 é a raiz de 3 definida aqui. Bom, eu vou dar continuidade. Vamos falar, então, como é que eu consigo descobrir esse outro ângulo notável, as razões envolvidas pelo esse outro triângulo, esse outro ângulo notável, que é o de 45 graus. Vamos analisar só. Vamos pegar um quadrado. Um quadrado e vamos traçar a nossa diagonal. Bom, acho que vocês já sabem que quando eu traço a diagonal
de um quadrado, ela é bissetriz dos ângulos de incidência. Então, como eu sei que aqui é 90, 90, então cada um desses ângulos aqui vão ser de 45 graus. Então, eu vou ter aqui, ó, 45 e 45. Mas isso não é nada diferente do que a gente já tinha visto na aula de quadriláteros. Então, eu vou poder afirmar o seguinte: aqui eu vou chamar de L, aqui eu vou chamar de L, e nós vimos também que a diagonal de um quadrado de lado L é L raiz de 2. Aqui. Calcule, então, o seno, cosseno e tangente desse meu ângulo 45. Então, vai ficar assim, ó, seno de 45. Bom, o seno de 45 é o cateto oposto a ele, que é o L, sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Tá bom? Bom, mas quando eu simplificar isso aqui, eu vou encontrar, já racionalizando, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45. O cosseno de 45 vai ser a mesma coisa, porque eu vou ter cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai me dar novamente L sobre L raiz de 2. Tá? Então, já simplificando e racionalizando, eu vou ter raiz de 2 sobre o 2. Bom, e aí a tangente de 45, como a gente já sabe que a tangente é seno sobre cosseno, e o seno e o cosseno são iguais, isso só pode me dar o quê? 1. Tá aí, ó. Então, eu tenho os meus 3 ângulos notáveis sendo representados na natureza geométrica. Um triângulo equilátero, onde eu traço a altura e encontro as suas representações, e um quadrado, onde eu traço uma de suas diagonais e encontro lá o ângulo, novamente um triângulo retângulo, agora isósceles, né, com ângulo de 45 graus. E a gente consegue descobrir necessariamente quanto que vale cada um dessas minhas razões geradas por cada um desses ângulos, o 30, 45 e 60. E aí, eles, em alguns materiais, costumam falar que isso vai ser a nossa tabela dos ângulos notáveis. Tá? Eu deixei aqui para vocês poderem analisar. Olha lá, é a tabelinha dos ângulos notáveis. Vou ser bem sincero com vocês, precisa gravar isso. Tá? Vocês lembram que Titi Cesário não tem memória muito legal, mas uma das poucas coisas que eu acabei gravando antes de aprender foi isso daqui. Eu precisei e muito disso em qualquer tipo de situação. Então, saber quanto que vale o seno, o cosseno e a tangente, tanto do 30, do 45 e do 60, é algo que é extremamente necessário. Pelo fato desses ângulos, né, terem representações bem contínuas, a gente fica fácil conseguir, às vezes, tentar encontrar uns métodos para gravar. Observa que se eu fizer exatamente seno, cosseno e tangente, eu consigo ter 1, 2, 3, 3, 2, 1, né, nessas duas linhas iniciais do seno e cosseno. E aí, depois disso, se você sabe essas duas linhas, você sabe que o seno nada mais é do que o seno sobre o cosseno. Então, eu fico 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí você coloca raiz quadrada em tudo. Então, tu vai ter raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Depois disso tudo, você divide tudo por 2. E aí fica assim, ó. Acho que é um método fácil. Mesmo que você não consiga ter um método simples para conseguir gravar essa terceira linha, basta você dividir o seno pelo cosseno respectivo de cada um, que você encontra também o que precisa. Até uma hora você gravar, que vai acontecer. Você vai usar isso tantas vezes que vai precisar. Não tem muito para onde correr. Tá certo, galera? Bom, vamos dar uma analisadinha em um exemplozinho para a gente poder começar a trabalhar um pouco essa perspectiva que os próprios concursos gostam de analisar, uma questão da EPICAR, tá? Onde ele dá pra gente essa situação problema. Dá uma lida enquanto eu vou montando o nosso quadrinho pra gente resolvê-la. Vamos lá então, galera. Vamos ler aqui comigo para vocês entenderem basicamente o que o problema tá gerando, pra gente começar a pensar situações para resolver. Ele fala assim: um fardo de alimentos será entregue para alguns habitantes de uma região de difícil acesso na floresta amazônica por um helicóptero, conforme a figura abaixo. No momento em que o fardo atinge o ponto P no solo, o cabo que sai do helicóptero e sustenta o fardo está esticado e perpendicular ao plano que contém os pontos A, P e B. Então, ele fala isso para poder representar de que quando eu faço esse cabo e esse cabo, ele vai fazer um ângulo de 90 graus exatamente aqui embaixo, ó, com esse solo. Então, ou seja, está todo mundo no solo, tá?
E sabe-se que o helicóptero está a uma altura h do solo, que é isso aqui, e é avistado do ponto A sobre um ângulo de 30 graus e do ponto B sobre um ângulo de 45 graus. Sabe-se também que a medida do ângulo APB, que é essa aqui de baixo, vale 90 graus, e que a distância entre A e B é de 100 metros. O número que expressa a medida de H em metros, aí ele dá pra gente as alternativas. Então vem comigo para a gente poder conseguir identificar como que eu posso fazer isso. Aqui está mais ou menos a situação problema, tá, que ele coloca pra gente. Ele tem lá o H, o A, o P e o B. Aí ele fala pra gente que o ângulo que é gerado por... Sabe-se que o helicóptero está a uma altura H do solo e é avistado do ponto A sobre o ângulo de 30 graus do ponto B. Então ele vai ter pra gente... Bom, vamos colocar então esses ângulos. Vamos gerar esses ângulos ali que ele já define, tá? Então eu vou ter, analisando pelo que ele coloca pra gente, QD H do solo e é avistado do ponto A sobre um ângulo de 30 graus. Então tá aqui, ó, ângulo de 30 graus. Olha lá. Aí ele fala que do ponto B, ele é avistado por um ângulo de 45 graus. Então vamos colocar aí o B. 45 graus. Olha lá. Bom, ele diz que isso aqui vale H, então eu vou chamar isso aqui de H. E diz também pra gente que isso daqui tá valendo 100 metros. Olha lá. 100 metros. O que ele pede pra gente? Ele pede o número que expressa a medida em H. Mas você observando a figura, você fica assim, mas não tem muita aplicação, Cesário. Parece que não tem muita aplicação porque tem poucas informações. Mas perceba que eu consigo, a partir das minhas razões trigonométricas, no caso dos meus ângulos, gerar razões trigonométricas em cima deles, o 30 e o 45. Bom, observa que isso aqui é um triângulo retângulo e aqui é H, aqui também tem que ser H, galera. Então, eu já tenho um dos meus lados desse meu triângulo. Perceba que o que eu vou fazer é transitar informações que estejam aqui em cima para esse triângulo de baixo, que também é um triângulo retângulo. Então, eu tenho H, 100. Preciso, então, trazer alguma informação para esse lado AP aqui. Bom, mas olha só, eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente ao ângulo de 30. Então, a única razão que me transfere algo envolvendo o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente desse ângulo, beleza? Então, vamos fazer isso. Se eu calcular a tangente de 30, aqui nesse meu triângulo eu vou ter o quê? O meu H sobre o cateto adjacente, que é o meu AP. Mas, pessoal, a tangente de 30 não é raiz de 3 sobre 3? Então, eu vou ter raiz de 3 sobre 3 vai ser igual ao H sobre o meu AP. O que eu preciso é o AP. Então faz o seguinte, multiplica cruzado aqui. Vou ter que o AP raiz de 3 é igual a 3H. Dado isso, vai ficar que o AP vai ser igual a 3H sobre raiz de 3. Eu não vou nem racionalizar isso daqui não, galera. Por que eu não vou racionalizar? Não é uma necessidade. Porque, como eu estou transferindo essas informações para o meu triângulo de baixo, eu vou ter que utilizar, dá para perceber, Pitágoras. E aí eu vou ter que colocar tudo ao quadrado, então para a gente é indiferente se eu racionalizar ou não. Pelo menos não nesse momento. Então eu vou ter que isso daqui, ó, é o 3H sobre raiz de 3. Perceba que agora, todo esse meu triângulo aqui, o APB, ele está sendo gerado por informações numéricas e o meu H. Então eu transferi tudo isso aqui para dentro. Vamos calcular nesse meu triângulozinho aqui, ó. Vou ter no meu triângulo APB a seguinte informação, que o 100 ao quadrado vai ser igual ao 3H sobre raiz de 3 ao quadrado mais o H ao quadrado. Então eu vou ter que o 100 ao quadrado vai ser igual, aqui eu vou ter 9H ao quadrado sobre o 3 mais H ao quadrado. Simplificando, o 9 por 3, eu vou encontrar o valor de 3. E aí 3 com 1 vai dar 4. Então eu vou ter isso aqui sendo 4H ao quadrado. Joga esse menininho para cá. Eu vou ter então que o H ao quadrado vai ser o 100 ao quadrado sobre o 4.
Mas, galera, eu posso, né, dar uma melhorada nisso daqui. O 4 não é 2 ao quadrado, então eu posso escrever por propriedade de potência. Vê que sempre alguma coisa vai servir em algum determinado momento. Vai ser o 100 sobre o 2, tudo isso ao quadrado. Então, aplicando a raiz quadrada nessa minha equação toda, eu vou ter isso aqui sendo 100 sobre o 2, que vai dar 50. Olha lá. Então, o H equivale a 50, mas aí é óbvio, né? É uma questão da EPK. Ela não simplesmente perde o valor, e ela pede para que a gente consiga interpretar algo em cima disso ainda. E aí, olha as alternativas das minhas questões, para a gente conseguir gerar algo interessante. Ele fala assim, primeira alternativa, que A é primo e ímpar. Bom, não, né? B é múltiplo de 3 maior que 30. Também não. Letra C é número par menor que 30. Também não é. Só sobraria, obviamente, a letra D, mas a gente pode confirmar isso. Letra D tem 6 divisores inteiros positivos. Bom, como é que eu calculo, então, a quantidade de divisores inteiros positivos de um número? Vocês lembram? Aritmética aqui, tá? Basicamente, eu vou ter o seguinte. Vamos decompor o 50 em fatores primos? Por 2, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, a decomposição canônica desse meu número 50 vai ser o 2 vezes o 5 ao quadrado. Beleza. Bom, então o número de divisores do meu número 50, lembrando, vai ser exatamente o produto entre os expoentes de cada um desses meus fatores primos somado uma unidade. Então vai ter esse aqui, que é 1 mais 1, vezes esse daqui mais 1. Isso me dá 2 vezes o 3, que é igual a 6. Então, de fato, é uma verdade. Esse meu número 50 vai ter um total de 6 divisores inteiros positivos. Tá certo, galera? Tá lá a respostinha para essa nossa questão. Dá uma analisada, dá uma verificada. Uma questão também bem tranquila. Questãozinha da IPK, mas que é bem desenvolvida. Vamos ver mais umazinha? Vamos dar uma analisada aí. Mais uma segundinha. Acho que dá tempo da gente brincar aí com essa segunda. Tá lá. Dá uma lida, tá? A gente dá para começar, ela também é interessante, porque trabalha essas relações de trigonometria, mas trabalha ainda mais o foco inicial dela. Vamos lá. O exemplo 2 fala o seguinte. No retângulo ABCD, o ângulo AQB é reto. Bom, então AQB é reto. Se o seno do ângulo DAQ, tá? Então o ângulo DAQ é igual a 1/3, calcule a tangente do ângulo QBC. QBC, esse daqui. Maravilhoso. Vamos começar então a inserir algumas informações. Primeira informação que ele já nos forneceu, que o seno do ângulo DAQ, eu esqueci de colocar aqui o Q, é igual a 1/3. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, vou começar a dar nomes a esses meus ângulos. Eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo beta. E aí o que ele pede pra gente é a tangente desse ângulo. Então eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo θ. Tá lá. Aos poucos a gente vai conseguir identificar algumas coisas. Observa só. Então eu vou poder já afirmar, que foi a informação que ele nos deu, que o seno de beta é igual a 1/3. Olha lá. Perfeito. Deixa isso parado e vamos começar a enxergar agora aqui nesse meu retângulo. Bom, observa só. Quando eu faço, perceba que já que isso aqui é um retângulo, então o AB é paralelo ao CD. Se é paralelo ao CD, eu tenho o AQ sendo uma transversal. Ou seja, eu tenho retas paralelas cortadas por transversais. O que a gente pode afirmar com isso, galera? Eu posso afirmar que esse ângulo é igual a esse. Então eu vou chamar esse ângulozinho aqui, vou dar aí uma cor para esse ângulo, tá? Dá o θ, vou chamar de alfa. Esse ângulo é alfa. Então aqui de cima também tem que ser alfa. Beleza. Bom, então olha esse triângulo aqui, o triângulo ADQ. Eu tenho 90, alfa, beta. Agora, olha esse meu triângulo ABQ. Eu tenho 90, alfa, então obrigatoriamente esse meu ângulo ali de cima tem que ser beta. Então vamos colocar aqui, ó, o ângulo aqui de cima, beta. Então, beta. Maravilhoso. Olha lá. Bom,
Opa! Chegamos a uma conclusão. Qual a conclusão? Ué, simples de Cesário. Observa aqui só. Eu tenho 90, aqui sendo esse meu ângulo de incidência B, onde eu tenho esse ângulo beta e o θ. Então, o beta e o θ são complementares. Então, significa que, se eles são complementares, obviamente, aqui tem que ser o quê? Beta. Se eles são complementares, então eu posso ainda, além disso, afirmar que se aqui eu tenho 90 e beta, o único que pode completar esse cara aqui no meu triângulo é o θ. Então, o alfa é θ. Então, agora aqui, ó, eu tenho θ. Pronto. Agora acabou. Vamos analisar, então, nesse triângulo aqui, que é um triângulozinho maior, para vocês enxergarem. Eu já tenho o meu triângulo ADQ, onde eu vou poder afirmar que, na perspectiva gerada, o meu θ é igual a 90 menos o beta, ou seja, o θ não é o ângulo complementar do meu ângulo beta. Eles estão formando um ângulo de 90 graus, igual aquela ideia inicial que a gente propôs. Então aqui, praticamente, eu já tenho a seguinte aplicação. O que ele quer da gente? Ele quer a tangente do ângulo θ, que é esse cara aqui, eu transferi para esse triângulo. Então, a tangente de θ vai ser igual ao seno de θ sobre o cosseno de θ. Mas, pessoal, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho a tangente de θ, porque na verdade o que eu quero é a tangente de θ, e isso vai ser a razão entre o seno de θ e o cosseno de θ. Só que a gente não sabe que o seno de θ não é exatamente o cosseno do seu complementar e o beta não é o complementar de θ. Então, eu posso escrever aqui que o seno de θ, na verdade, é igual ao cosseno de beta. E que o cosseno de θ não é necessariamente o seno do complementar. Então, eu posso afirmar que aqui, ó, o cosseno de θ é o seno de beta. Olha só, estou transferindo todas as informações agora para o beta. Mas eu já tenho quem vale o meu seno de beta. Já deu pra gente, é 1/3. Falta só achar quem é o meu cosseno de beta. Mas achar isso não é um problema, né? Porque a gente sabe trabalhar com as relações fundamentais trigonométricas. Vocês lembram disso? Vou deixar aqui, ó, marcado, asterisco. Tá lá. Vamos então calcular quem é o meu cosseno de beta. Eu sei que o seno de beta é 1/3. Mas sei também que o cosseno ao quadrado de beta mais o seno ao quadrado de beta é igual a 1. Bom, só que como o seno de beta é 1/3, então eu vou ter isso daqui, que o cosseno ao quadrado de beta é igual, já botando para lá, 1 menos esse cara ao quadrado, né? Então eu vou ter aqui 1 sobre 9. O cosseno ao quadrado de beta vai ser igual a, bom, observa aqui, vai ficar 1 menos 1 nono. Isso vai me dar, então, 9 menos 1, 8. 8 sobre 9. 8 sobre 9. Conclusão, que o cosseno de beta vai ser igual a 2 raiz de 2 sobre 3. 2 raiz de 2 sobre 3. Beleza, tá aqui. Achei o cosseno de beta. Como eu disse, ele tem que ser positivo, porque a gente está trabalhando com ângulos que sejam agudos. Agora, basta fazer o quê? Basta só substituir. Ó. Já vou até substituir aqui mesmo. Como é que não vai dar espaço? Vamos fazer para aqui para cima. Tá aqui. Substituindo, então, a tangente de θ vai ser igual a, bom, cosseno de beta sobre o seno de beta. O cosseno de beta a gente acabou de achar, que é 2 raiz de 2 sobre 3. E o seno de beta. Bom, o seno de beta lá, 1/3. Tá? Então, isso vai me dar o quê? Razão de frações. Então, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 3 vezes o 3. Simplificando, 2 raiz de 2 com a resposta dessa questão. Beleza? Então, novamente, a gente trabalhou aqui vários conceitos que são extremamente importantes na aplicação da trigonometria. É aquela trigonometria básica, prévia, que é o iniciozinho que a gente gera exatamente num triângulo retângulo. Beleza? Bom, vamos ficar por aqui hoje. Aqui a gente consegue definir essa ideia primária. A gente vai começar a evoluir um pouco mais para os próximos vídeos, para as próximas aulas, onde a gente vai começar a trabalhar agora, não especificamente, a trigonometria gerada num triângulo retângulo. Tá? E se a gente quiser trabalhar num triângulo qualquer, será que é possível? Vamos ver aí para as próximas aulas. Galera, valeu, um abraço e até a próxima.